Bom dia, Rondônia, bom dia, telespectadores. Para nós é motivo de satisfação, mais uma vez, nós estamos adentrando na tua residência através do teu aparelho de televisão, para que nós possamos conversar, possamos dialogar. E eu quero, neste momento, mandar um abraço a todos os policiais e bombeiros militares, ativos, inativos e pensionistas, em especial aos policiais e bombeiros militares, sócios da Aspometron e nossas queridas pensionistas. Pois bem, tivemos viajando semana passada a Brasília, onde fomos tratar de assuntos de interesse da nossa categoria, de interesse dos nossos associados, interesse de nossos policiais e bombeiros militares, aqueles transpostos ou não transpostos, né? Até porque nós temos uma equipe de colegas aí que estamos aí com um processo em andamento, que é um processo de transposição que tramita no Tribunal Federal em Brasília, e a gente espera em breve esse processo estar entrando em pauta para que seja julgado. Pois bem, na nossa viagem a Brasília eu tive junto com o Dr. Kleber, né, o Dr. Valdemir, lá em Brasília encontramos com o Dr. Abimael, né, que faz parte da nossa banca, e graças a Deus tivemos algumas reuniões lá em Brasília, onde fomos tratar de assuntos de interesse da nossa categoria. Lá nós encontramos também com o Coronel Maia, presidente da Associação Nacional, Coronel Frazão, também que é presidente da Associação de Roraima, Major Socorro, que é presidente da Associação do Amapá, e o Coronel Ailton, que é vice-presidente da Associação Nacional em Brasília. Pois bem, fomos tratar de vários assuntos, entre eles a ação de auxílio moradia, que é uma ação que nós já ganhamos essa ação, né? Essa ação precisa entrar no contra-cheque de cada associado, não só de Rondônia, mas Roraima, Amapá e Rondônia. Surgiu um comentário a princípio que logo em seguida, no máximo em 2 meses, todo mundo estaria sendo implantado o auxílio moradia para todo mundo. Auxílio moradia é uma verba que foi implantada para Brasília, para a Polícia Militar de Brasília, e deixou-se de se implantar para os ex-territórios, e nós, através da Associação Nacional, nós buscamos esse direito. Agora, eu quero deixar claro para os colegas que às vezes as pessoas falam, né, claro e evidente que cada associação em cada estado fala alguma coisa e muitas das vezes também não é aquilo que foi informado. Claro e evidente que a ação foi ganha para todo mundo, mas surgiu uma matéria de um dos estados que já estaria sendo implantado em 2 meses. Isso não é verdade, não é verídico. Nós temos 3 estados, que é Roraima, Amapá e Rondônia, e nós temos Rondônia, que deverá ser o último a ser implantado. Ou seja, primeiro será implantado o Roraima, né, o estado de Roraima, os policiais militares do ex-território de Roraima. Esse terá primeiro o implante nos seus contra-cheques, deve acontecer até agosto. Deverá acontecer até agosto. Depois de agosto, depois da implantação do pessoal de Roraima, aí vem a segunda turma, que é o Amapá. Isso foi dividido em turma. Segunda turma, que é o Amapá, que deverá ser implantado após a implantação de Roraima. E depois do Amapá, será implantado Rondônia. Então a gente acredita que até o final do ano estejam esses numerários no contra-cheque de todos os nossos associados, tanto de Rondônia, como de Roraima, como do Amapá. Agora, a gente tem que ter paciência e não deixar se levar na conversa de que em 2 meses está implantado. E a gente vai pela verdade, não adianta a gente querer chegar aqui e falar alguma coisa que vai acontecer de imediato e não vai acontecer, e depois você passar por mentiroso, né? Ou nós estaremos passando por mentiroso quando nós falamos uma coisa e não acontece aquilo que a gente falou naquele momento. Mas tenha fé em Deus, fique tranquilo
que o auxílio moradia até o final do ano será implantado no contra-cheque de cada companheiro. Esperamos que até o final do ano isso aconteça, né? Poderemos ter até alguma surpresa, mas eu acredito que até o final do ano todos terão com seu o auxílio moradia nos seus contra-cheques, tá bom? Tivemos reunido lá no escritório nacional da Associação Nacional com a equipe, né? E posteriormente nós tivemos uma reunião com o escritório Silveira Ribeiro. O escritório Silveira Ribeiro é onde nós tenhamos as nossas ações, tramitam todas também acompanhadas pelo escritório Silveira Ribeiro. Qualquer que seja das nossas ações, elas são acompanhadas pelo escritório Silveira Ribeiro em Brasília. E a gente tem as informações através do nosso escritório, né, Silveira Ribeiro, e através do escritório Leão e Associado. Nós não vamos muito longe, como por exemplo, o realinhamento salarial. O realinhamento salarial é uma situação que nós temos um retroativo a receber, né? Esse retroativo ninguém sabe quando é que vai virar precatório, ninguém sabe, mas existe uma negociação junto a uma empresa, né? Essa empresa é localizada no Rio de Janeiro e essa empresa ela tem interesse de comprar os créditos de cada associado. Eu quero deixar bem claro que a associação, assim como sindicato nenhum, tem crédito para vender. A gente representa os associados. Quando os advogados vêm com a gente e falam de alguma coisa de interesse dos associados, a gente divulga. É claro e evidente. Se você tem créditos a vender, você tem créditos e você interessa a vender seus créditos, essa empresa no Rio de Janeiro ela tem interesse de comprar seus créditos. Mas isso não é a associação que está vendendo seus créditos. Não é a associação que está negociando seus créditos. Quem vai negociar seus créditos é você e a empresa. É você e a empresa. Se você achar que deve negociar seus créditos, você negocia. Se você achar que não deve negociar seus créditos, não negocia. Ora, isso aí é um interesse de cada um. Não tem nada a ver com associação. A associação, ela simplesmente, ela divulga, porque se for de interesse dos colegas vender seus créditos, ele vai vender. Ele vai entrar em contato com o escritório de contabilidade, ele vai mandar a documentação que está sendo solicitada. Se mandar para a associação, nós vamos encaminhar essa documentação para o escritório e o escritório deverá encaminhar para Brasília, é claro, e para a empresa que está negociando esses créditos. Então não tem nada a ver com a associação. O que eu vejo é que tem companheiros que não são nem da União, não tem nada a ver com esses créditos, não tem nada a ver com essa ação e que fica aí criando problemas, jogando a associação, como a associação vai pagar uma pena por isso, por aí. Não, a associação não tem nada a ver. A associação ela está divulgando para que o associado, aquele que for dono dos seus créditos, se ele achar que sim ou não, é ele quem vai decidir. Se ele achar que deve vender, se achar que não deve vender, é ele que deve decidir. Eu, por exemplo, eu tenho crédito nessa ação, eu tenho crédito. Ora, se eu achar que eu devo vender meus créditos, eu vou vender. Qual é o problema em eu vender meus créditos? Ah, porque futuramente, daqui um pouco pode sair os precatórios e você vai ter prejuízo. Não. É por isso mesmo que ninguém é obrigado a fazer. Por isso mesmo que ninguém é obrigado a vender. Eu vou vender meu crédito porque eu quero vender meus créditos. Agora, eu tenho uma verba para receber, eu vou querer vender parte daquela verba e, com certeza, a parte daquela verba que eu vou vender, eu não sei com quantos anos pela frente que vai virar precatório e quanto que eu vou receber. Se tem uma empresa que quer me comprar, eu vou vender. Né? Cabe a mim essa decisão. Não cabe à associação, não cabe a nenhum representante de sindicato, nem de associação nenhuma, a negociar crédito de ninguém. Né? Quem negocia seus créditos é o próprio associado, é quem vai negociar seus créditos. Eu quero aqui dizer para os colegas
que a associação, ela simplesmente orienta, de acordo com as informações que a gente recebe do escritório de advogado, a gente orienta, né, no sentido de arrecadarmos documentação desse pessoal, arrecadarmos a documentação e encaminharmos a documentação para o devido lugar onde deve ser encaminhado. Agora, não cabe a nós decidir quanto à venda ou não dos seus créditos. Tá bom, gente? Eu quero dizer para os colegas que nós vamos estar sempre aqui na associação, nós vamos estar sempre uma equipe aqui na associação para atender qualquer que seja o associado, sendo ele residente em Porto Velho, no interior do estado, ou qualquer lugar da federação. Por isso é que nós estamos aí trabalhando todos os dias nesse sentido. Anteriormente, durante quase 17 anos, nós trabalhávamos um só expediente. Depois, nós mudamos esse horário de trabalho. Antigamente, você ligava de 8 a 1h30 da tarde, tinha um funcionário aqui para te atender. Mas se você ligasse depois de 1h30 da tarde, não tinha como te atender. Mudamos esse horário de trabalho, agora o funcionário trabalha de 8 da manhã ao meio-dia, como foi um negócio feito aqui na empresa, e de 13 às 17. Diminuímos 1 hora no horário do almoço, né? Ou seja, aumentamos 1 hora, né? Era para trabalhar 2 horas, de 12 você voltava às 14, agora não, nós diminuímos, de 12 você volta às 13. Em compensação, você vai sair do expediente às 5 horas da tarde, que antes era às 19 horas, né? Ou seja, às 18 horas. Hoje é às 17 horas. Antigamente às 18 horas, que era às 6 horas, né? E hoje, se você ligar na associação 17 horas e 1 minuto, ninguém vai te atender, porque ali terminou o expediente às 17 horas. Então nós trabalhamos dessa forma, para quê? Para que todo e qualquer horário durante o dia, com exceção do horário do almoço, você tenha alguém na associação para te atender. Coisas que nunca aconteceu no passado. Foi fácil? Não. Que nada é fácil daquilo que a gente quer para melhorar a vida de todos, né? Geralmente é meio difícil, principalmente quem está naquele momento sendo beneficiado. Quem está naquele momento sendo beneficiado com o horário do trabalho, esse não vai gostar, é claro e evidente. A gente toma algumas atitudes e que não vai ser bem, às vezes bem para algumas pessoas, ou seja, para todos. Porque se o funcionário trabalha de 8 a 1h30, ele não vem mais trabalhar à tarde. Então, à tarde ele tem um horário para estudar, de repente pode até trabalhar em um outro emprego na parte da tarde, e assim sucessivamente. Mas como a gente sentiu a necessidade, e a nossa clientela, como aumentou também bastante, e sentimos a necessidade de trabalharmos o dia todo, nós estamos trabalhando o dia todo, né? Claro, como já falei, não vamos agradar a todo mundo, mas infelizmente é um posicionamento da empresa e vai ser dessa forma que nós vamos continuar trabalhando. Qualquer hora do dia que você precisar da Aspometron, fora do horário de almoço, ela está pronta para te atender. E eu quero dizer que muitas das vezes não foi muito bom, né? Claro e evidente para os funcionários, mas não fica ninguém obrigado a trabalhar em canto nenhum. Hoje nós temos aí dezenas de pessoas querendo emprego e temos uma equipe, graças a Deus, nós temos uma equipe muito boa aqui na Aspometron, muito boa, quase todos nossos colegas com cursos superiores, nós temos uma equipe muito boa, aumentou mais a nossa galera aqui, nossos trabalhadores, né? Aumentaram. Você veja que quando nós entramos aqui na associação, há 17 anos atrás, tinha uma funcionária apenas, uma funcionária. E de acordo com o desenvolvimento
nós fomos crescendo, a empresa foi crescendo, fomos contratando outras pessoas, chegamos à segunda funcionária, terceira, quarta, quinta, enfim, e fomos aumentando. Hoje nós temos 15 funcionários. Olha, nós começamos com 1. Nós temos hoje 15 funcionários que ainda a gente entende que ainda não é o suficiente para a demanda que temos aqui na nossa Aspometron. Mas nós estamos trabalhando, uma equipe muito boa, muito coesa, funcionários de primeira linha, né? Quando não dá certo, claro e evidente que a gente dispensa, né? Mas tem funcionários que a gente dispensamos funcionário aqui com sentimento no coração, né? Porque tínhamos de dispensar em função de outros problemas que tinha o funcionário e infelizmente nós fomos obrigados a dispensá-los e sentindo essa dor no coração, porque funcionários que é impecável. E esse funcionário, quando é um funcionário impecável, empresa nenhuma quer mandar embora. Empresa nenhuma tem o interesse de mandar embora. Mas quando, em função de necessidade própria daquela pessoa, nós somos obrigados a fazer para o bem-estar, inclusive, daquela pessoa. Nós tivemos exemplo, nós dispensamos uma funcionária agora, que se dependesse de mim, jamais eu dispensava. Se dependesse de qualquer um diretor, jamais seria dispensada. Se dependesse do diretor, que é chefe imediato dela, jamais ela seria dispensada. Mas ela teve suas razões e conversou conosco e nós dispensamos e sem problema nenhum. Pronta, e nós também, para qualquer uma outra oportunidade no futuro, que essa garota tenha interesse, de repente, de voltar, nós já conhecemos sua personalidade, seu caráter e, sem dúvida nenhuma, se nós tivermos no futuro precisando de uma funcionária e ela queira voltar, não tem dúvida que nós estaremos contratando ela novamente. Okay? Pois bem, dando continuidade ao nosso programa, eu quero reprisar também mais uma matéria. Essa matéria, estou fazendo questão de reprisar, pedido de muitos colegas que muitos assistiram a matéria, outros não assistiram a matéria, e muitos que não assistiram a matéria, que tomaram conhecimento da matéria gravada com o Coronel Abreu, me ligaram para o Cícero, ligaram para a gente, para que a gente faça a reprise essa matéria com o Coronel Abreu. E por isso que eu estou reprisando a matéria gravada com o Coronel Abreu. E voltaremos logo mais em seguida, dando continuidade ao nosso programa. Pois bem, nós temos a honra e a satisfação de receber aqui na nossa humilde associação o Coronel Abreu que prestou muitos anos de serviço aqui na corporação, veio lá do Exército e galgou aqui na Polícia Militar o mais alto cargo da Polícia Militar, que foi comandante-geral, depois passou por vários órgãos da corporação, foi comandante-geral, foi representante da Polícia Militar na Assembleia Legislativa. Coronel, boa tarde, para nós é motivo de satisfação em recebê-lo. Nós queríamos que o senhor falasse um pouco da sua vida, Coronel, de infância. De onde o senhor veio, quando cresceu, estudou, veio para a Polícia Militar, o porquê escolheu Rondônia, a Polícia Militar de Rondônia? Boa tarde, Costa, e deixa eu fazer uma retificação aqui, dessa grande associação, não é dessa humilde associação, uma grande associação, da qual me orgulho fazer parte, e particularmente conhecendo a história de vida como policial, como companheiro do presidente, e muito mais do que uma satisfação, um prazer estar aqui, né? E falar da minha vinda para Rondônia e me reportar a 1980, quando, com apenas 2 anos de Exército Brasileiro, eu sou do serviço de intendência. Eu me preocupava na época porque, como oficial temporário, eu teria que me afastar, me ausentar e
dar minha baixa com 6 anos de serviço e vindo de uma família muito carente, muito pobre, eu encontrei nas Forças Armadas, no serviço militar, uma oportunidade de vida. E o meu desejo era continuar aquilo ali, que aquilo fosse a minha vida dali para frente. Eu não me via, apesar de estar fazendo um curso de economia, eu não me via, depois de formado, condições de encontrar serviço numa grande empresa, porque eu não tinha amigos, não tinha parentes que eram grandes empresários. Então tudo isso eu pensava naquela época. E pedi um afastamento de uma semana e, juntamente com o Coronel Maltês, o saudoso Coronel Maltês, que já estava no momento de ir embora do Exército, eu estava chegando na unidade dele, ele estava no último ano. Ele falou, olha, eu vou atrás de uma polícia, eu vou fazer um concurso para ver se eu entro numa polícia do Norte. E eu falei, não, mas eu estou chegando aqui agora, mas eu vou com você, eu não quero ficar aqui sozinho não. Se você vai atrás de uma polícia, é o seu futuro, eu também quero o meu. E aqui vim com ele, né, graças a Deus, tivemos uma chegada aqui que foi um sucesso, ficamos na brigada na época, fizemos o concurso na polícia e até um fato curioso e interessante na época, nós viemos num avião da Força Aérea Brasileira, um Avro, e o comandante ele falou, olha, eu vou para Quito, esse avião vai em Quito, daqui a 5 dias eu estou de volta aqui. Se quando eu chegar no aeroporto vocês estiverem com aquele chapéu de boiadeiro que o exército lá de Porto Velho usa, eu levo vocês. Se vocês não tiver com um boné de boiadeiro, chapéu de boiadeiro aqui, e o chapéu de boiadeiro que ele se referia era esse chapéu do Beck, né? E é claro que foi uma brincadeira, nós compramos um chapéu e levamos para ele e retornamos depois de uma semana, já após fazer o concurso, isso em 1980, no início de 80, quando foi meados do ano, nós recebemos, na época era fax, né? Não tinha essa tecnologia de hoje, então era um fax nos convocando para imediatamente se apresentar. E quando foi dia 25 de outubro, nós demos baixa do Exército e incorporamos aqui na Polícia Militar. E aí, tudo novo, vindo do Rio de Janeiro, uma cidade grande, e chegando aqui em Rondônia, ainda um território em desenvolvimento, muita movimentação de pessoas, chega de ônibus e aquele frevo de gente chegando do sul do país. Mas logo a gente se adaptou, né? Claro que no primeiro mês ou nos primeiros meses, a gente olhava para o céu quando chegava um avião, dava vontade de sair, agarrar na asa dele e voltar. Mas logo a gente se adaptou e construiu a nossa vida aqui. Coronel, o senhor fez todas as graduações. O senhor trabalhou aqui na capital ou trabalhou algum tempo no interior? Eu trabalhei aqui na capital a maior parte da minha vida. Passei um período em Vilhena, né? Tive a oportunidade de conviver com os companheiros de Vilhena, no CRP de Vilhena, era o CRP 2, mas passei apenas um ano, 9, 10 meses aproximadamente, e logo em seguida eu retornei e continuei minha carreira aqui em Porto Velho. O senhor representou a Polícia Militar na Assembleia Legislativa do Estado. Qual foi a experiência de tudo isso? Antes disso, eu tive a oportunidade e me permita agradecer, né? Aqui não é nenhum viés político, porque estou fora do Estado, nem interesse eu tenho nesse sentido. Mas eu devo grande parte do meu sucesso aqui no Estado de Rondônia e várias conquistas que eu obtive estando na Polícia Militar, ao ex-governador, ex-senador Valdir Rauch, né, toda a sua família. Foi ele que me deu a primeira oportunidade, e aqui me permita fazer um outro senso de justiça, ao Coronel Franco. O Coronel Franco, ele me convidou para trabalhar na Casa Militar, na Defesa Civil, e logo depois ele, por questões particulares, ele saiu da Casa Militar e me indicou ao governador Rauch para que assumisse a Casa Militar. Passei na Casa Militar há pouco tempo, 3 meses, logo em seguida eu fui convidado para assumir o comando da corporação. E no comando da corporação, graças a Deus, eu tive
os dias mais felizes da minha vida na corporação. Foi quando eu pude realizar algumas ações que me dão uma satisfação. Eu não diria que dá orgulho, porque orgulho talvez seja uma coisa não muito bem vista, mas a satisfação que eu tenho quando eu falo sobre a minha passagem pela corporação me dá uma alegria muito grande. Coronel, e daí do comando o senhor assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa? Talvez por força das consequências, né? Quando eu trabalhei no comando, eu tive a oportunidade de talvez ter a ideia mais feliz da minha vida, quando eu entendi que o policial que permanece tanto tempo na sua atividade, ele vira um especialista. Então, o soldado, o cabo, eles eram os policiais de maior experiência na vida militar, numa graduação, e que certamente isso por si só já era, né, uma condição muito mais que justificável para ele galgar graduações seguintes. E aí me veio a ideia de sugerir ao governador que elaborasse um decreto que permitisse a promoção por tempo de serviço. Na época, eu não tinha uma noção muito de legislação, assim, a fundo da legislação. E para que isso acontecesse, de fato precisaria alterar uma lei. Mas eu, no afã de resolver o problema, consegui sensibilizar o governador de que fizesse um decreto nesse sentido. Foi feito um decreto, foi feito o decreto, e aí surgiu um problema. Foi feito o decreto previa algumas condições mínimas, não podia promover de qualquer jeito. O policial precisava estar pelo menos no comportamento bom. E aí, quando nós fomos analisar, 80% dos policiais não estavam no comportamento bom, por uma série de fatores, né? Na época, havia uma arbitrariedade muito grande, né? E interpretação de legislação muito severa. Então, o policial se escaneasse mal a barba assim, no outro dia já era anotado ali. E aquilo, mais uma vez, ia para a punição. Isso, tinha policiais que eram bons policiais e o conceito dele era regular, não era bom. E aí a gente foi vendo muitas punições também injustas. E eu passei muitas horas do meu comando, após o expediente, até meia-noite, 1h da manhã, eu fazendo as revisões para que esses policiais tivessem as condições mínimas de promoção. Até porque não tinha muita gente a favor, né? Era eu brigando com muita gente, a maioria contra. Então eu não tinha, vou pegar um grupo aqui, vamos trabalhar, vamos dividir as tarefas aqui para que saia rápido. Não, eu tinha que botar a mão na massa. E isso é um dos meus orgulhos, não pela vida pessoal desses companheiros, que eu não sei quem são, estão aí pelo estado de Rondônia, pelo Brasil afora, felizes, podendo dar uma condição melhor para as suas famílias, e muito mais do que isso, Costa. Imagina o que isso representou para o estado de Rondônia quando da passagem para o plano federal. Porque todos eles são federais. Tá? Imagina se hoje eles fossem federais como soldado, isso representaria isso aqui. Hoje eles são federais como segundo sargento, primeiro sargento, alguns tenentes. Isso, uma remuneração muito alta, e esse dinheiro veio para o Estado. Esse dinheiro é gasto aqui no Estado. Então isso me orgulha muito. Tá? E depois, como você perguntou, a minha passagem pela Assembleia, talvez pela pouca experiência, eu tenha sido mais um feitor de leis do que propriamente um político. O político ele tem que dosar, ele tem que fazer leis e fazer política. Eu não fiz política. Quando eu perdi a eleição, e mesmo assim eu fui em alguns lugares agradecer, os companheiros disseram, poxa, o senhor veio só agora agradecer? Porque o senhor não veio pedir o voto. Eu não fui pedir o voto. Você entendeu? Mas isso, de certa forma, para mim, não é problema, porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade, ao sair da Assembleia, de me dedicar um pouquinho ainda novo à minha família, né? A quem eu tenho um carinho muito especial e, graças a Deus, devo a eles também essa alegria que eu tenho em viver. Pois é, coronel. Que história linda, história maravilhosa, e acho que todos nós temos uma história e precisamos conhecer, sim,
Eu acho que nem todo mundo conhece a história do Coronel Abreu, né? Principalmente os novos, né? Os mais antigos sim conhecem, mas nem todos conhecem. Mas esse é o Coronel Abreu, que é claro, muito comentado na corporação. E Coronel, na Ascometron a gente tem, graças a Deus, dado uma condição melhor de vida para todo mundo através das nossas ações. Vem várias ações, depois que a gente veio para aqui, muitas ações que nós conseguimos obter êxito, e essas ações, assim como Soldão e muitas outras, realinhamento salarial, VPE, essa coisa toda. E hoje, Coronel, nós temos duas ações aí que, se Deus quiser, logo em breve ela vai estar, uma delas vai estar no nosso contra-cheque, que é o auxílio moradia. Se Deus quiser, esse ano, acredito que no máximo setembro, ela vai estar no nosso contra-cheque, o auxílio moradia, igualar o auxílio moradia com o auxílio moradia de Brasília. E isso é uma luta nossa já de alguns anos atrás, e conseguimos esse êxito agora através de uma ação que nós entramos com a associação representante dos militares dos ex-territórios, Associação Nacional, e também, Coronel, esse retroativo do realinhamento salarial. Isso aí não é precatório, ainda não existe precatório, mas apareceu uma empresa do Rio de Janeiro para comprar os créditos e procurar nossos advogados, e os advogados veio conversar com a gente para ver a possibilidade do pessoal vender seus créditos. Isso é claramente que não é obrigado a vender, vende quem quiser vender, não adianta que o cara chegar aqui e querer forçar, vende quem quer. Eu só digo o seguinte, daqui a 3, 4, 5 anos, ninguém sabe quantos anos, nós receberemos esse precatório. A gente temos um exemplo do precatório do Soldão, tem 15 anos, que está aí rolando, e até agora nós não recebemos. Mas, Coronel, qual a sua perspectiva, qual a sua orientação com respeito à venda desses créditos? O senhor vende seus créditos? Costa, primeiro deixa eu por critério de justiça, por questão de justiça, dizer o seguinte, você não precisava mais fazer nada que de alguma forma fosse uma expectativa do associado. A sua vida dentro da associação, o patamar que o associado tem hoje na escala salarial, nas conquistas judiciais que obteve, eles por si só eles já são suficientes. Então, mais alguma coisa, mais alguma defesa, mais alguma orientação para uma decisão do policial, do associado, talvez você nem precisava fazer isso. Tá? Mas, como você está me perguntando a minha opinião a respeito, eu vou dar a minha contribuição. Agora é uma contribuição do que eu penso. Tá? Primeiramente, eu acho o seguinte, que a Bíblia diz que não é bom guardar tesouro aqui na terra, né? Tesouro lá no céu. E eu me reporto a essa afirmação dizendo, não é bom guardar uma coisa para o futuro que você tem expectativa de receber. Quanto mais rápido estiver na sua mão, melhor. É aquele negócio, não adianta você depois de morto receber milhões. O importante é que você tenha condições agora até para direcionar a vida de um filho, investir, ajudar ele a investir num negócio. Então, você fala, mas eu vou abrir mão porque essa proposta, eu estou falando indo direto porque todos já têm conhecimento. Essa proposta, eu vou abrir mão de 57%, eu só vou receber 43% do meu capital, que na realidade, eu tenho certeza até que você vai receber mais, porque quando fez esse cálculo, se falou que você vai pagar de imposto de renda 27,5%, quando na realidade não é. Quando você vende o seu crédito, quando você recebe direto no seu nome como funcionário, você paga 27,5%. Quando você vende o seu crédito para terceiro, você só paga 15% de imposto de renda, você vai pagar menos imposto de renda. Então você vai receber os 43%,
mais essa diferença, que você pagaria 27%, você vai pagar 15% de imposto de renda. Então já melhora um pouco o capital que você vai receber. E além do mais, é o que eu falei, o dinheiro bom é o dinheiro que está no seu bolso. Tá? Eu sou suspeito para falar porque esse dinheiro no meu bolso ele vai render muito mais do que eu receberia daqui a 5 anos, que é um prazo mínimo que a gente analisa que esse dinheiro vai virar um precatório e vai ser pago para os policiais, né? Porque há 15 anos que eu mexo com a Bolsa de Valores, eu sou analista da Bolsa, e esse dinheiro ele rende para mim por mês, em média, 2,5%, 3%. Né? Então você vê, em 12 meses ele vai render 36%. Em 5 anos, quanto ele rendeu? Muito mais. Então, mesmo que não seja, nem todos são analistas da Bolsa, trabalha com o mercado financeiro, mas com o dinheiro na mão você faz bons negócios. Você pode em 2 anos, 3 anos, duplicar esse dinheiro. Então você não está perdendo nada em receber esse dinheiro. Muito pelo contrário, você está tendo a oportunidade, porque dinheiro traz dinheiro. Então essa é uma formação, quem mexe com dinheiro há 40 anos. Tá? Eu sou economista, eu sempre gostei do ramo, eu sempre gostei de tratar, eu aprendi a mexer com o dinheiro. Porque uma coisa é você ganhar o dinheiro, outra coisa é você lidar com o dinheiro. Às vezes você ganha, um exemplo de jogador de futebol. Tem jogador de futebol que ganhou milhões e hoje está pobre. Tem pessoas que ganharam milhões na loteria, na Mega Sena e hoje estão pobres. Por quê? Ganharam dinheiro, mas não souberam trabalhar com o dinheiro. Então eu tenho essa facilidade, né, de trabalhar com dinheiro. E além do mais, me permita estender um pouquinho, eu vi algum questionamento com relação à empresa que propôs a compra dos créditos. Eu conheço a empresa porque é uma empresa que trabalha no mercado financeiro, né? É um fundo. O que é um fundo? O fundo é uma empresa que capta dinheiro, capta recursos no mercado financeiro. É uma empresa que não tem dono, qualquer um pode ser cotista de um fundo. Eu sou cotista de fundo, não desse fundo, mas de outros fundos. Eles captam dinheiro no mercado financeiro, captam clientes que entram com seu capital. Esses clientes apostam que o fundo vai ser um fundo que vai ser superavitário, e é isso que eles fazem. Então eles compram créditos para receber daqui a tantos anos e ter lucro no negócio. Então vejo com bons olhos, já fiz a minha opção, já vendi o meu crédito, tomara que saia o mais rápido possível, e é isso que eu espero e isso que eu oriento aos demais. Aí, conversamos com o Coronel Abreu. Obrigado, Coronel Abreu, pela sua participação aqui com a gente, participação também do nosso programa. E eu vou dizer ao senhor da satisfação, da alegria que nós temos em tê-lo aqui, em tê-lo recebido aqui, muita satisfação nossa. E eu quero deixar o senhor bem à vontade para que o senhor termine o seu diálogo e fique à vontade. Me sinto muito feliz em estar aqui num ambiente tão agradável como esse aqui da Ascometron, no centro aqui, praticamente a 300 metros da rodoviária. Com certeza serei um cliente, não sei se esse é o termo do hotel aqui, porque quero me hospedar aqui quando vier a Rondônia. Eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E hoje tenho apenas o meu sogro aqui, já numa situação de saúde muito precária. Não sei se daqui a uns anos eu vou ter ele para me hospedar na casa dele, mas já tenho a alternativa de ter a Ascometron aqui, que é a minha casa também, e isso me deixa muito feliz. Deixar um abraço aqui para os companheiros, os bombeiros militares, os policiais militares, nesse momento de muita angústia em que vivemos, onde praticamente estamos presos nos nossos lares, sem poder se abraçar, sem poder confraternizar, e numa idade, nós que somos da Ascometron, já numa idade em que nós adoramos estar reunidos, fazendo festa, nos congratulando, nos congraçando. Quero pedir que observem com muita atenção as questões de usar máscara, de usar o álcool em gel, de permanecer em casa, porque eu sou contra também o lockdown, mas eu acho que quem pode ficar em casa tem a obrigação de contribuir.
Se eu não tenho mais a necessidade de ir para a rua, deixa quem quer trabalhar ir para a rua. Eu até particularmente, talvez esteja totalmente enganado a esse respeito, mas eu sempre falo que eu acho que quem precisava ser vacinado primeiro é quem está na idade de trabalhar, quem está trabalhando. Esses precisavam ser vacinados primeiro. E os que não estão trabalhando podiam ficar em casa e resguardar mais. Tá? Que Deus possa dar a todos muita saúde, muitos anos de vida. Meu muito obrigado. Obrigado, coronel. Obrigado. Deus abençoe o senhor. Continue Amém. abençoando, né? Amém. Deus abençoando. Nós temos a satisfação de receber aqui na Aspometron o Tenente Coronel Lisboa, presidente da ASOF, e o seu assessor aí, o Tenente Miranda, filho do nosso companheiro, Tenente Miranda. Coronel, bom dia. Para nós é um motivo de satisfação em recebê-lo aqui. Eu sempre tive a oportunidade de conversar com o senhor, era lá na Companhia de Trânsito, né, onde o senhor comandou por alguns anos. Mas para nós é um motivo de satisfação em recebê-lo aqui na Aspometron e fazer parte do nosso programa mais uma vez. Bom dia. E nós queremos escutar alguma coisa do senhor, que o senhor tem a falar, inclusive com respeito às entidades representativas, aos projetos para o futuro. Bom dia. Queria agradecer essa receptividade, dizer que a Aspometron hoje é uma referência para as demais associações. E assim que eu assumi a presidência da ASOF, eu também assumi um compromisso de fazer com que, primeiro, a associação se tornasse forte e depois vir em busca de parceiros importantes, como é o caso da Aspometron. Dizer que estar aqui hoje é a materialização de um planejamento que nós estamos fazendo, com vistas a buscar essa aproximação maior entre as associações, buscar esse know-how que a própria Aspometron tem com relação a essas brigas, da busca de direitos que atendam à classe policial. E que bom que a gente consegue ser tão bem recebido, ser tão bem recepcionado. E queria também aqui reconhecer o trabalho que você vem fazendo. Hoje a Aspometron chegou a esse nível de comprometimento graças ao empenho e à sua dedicação que nós vemos acompanhando. E dizer que estamos prontos a mudar a história, como você fez, como a Aspometron fez, quebrar alguns paradigmas e lutar pelos benefícios que vem atender a classe policial militar. Coronel, o senhor trabalhou por alguns anos na Companhia de Trânsito e hoje o senhor presta serviço ainda em algum outro setor ou está exclusivamente à disposição da ASOF? Não, eu sou o diretor de apoio logístico, né, não fui afastado das funções, pretendo me afastar esse ano, assim que eu pedir minha reserva, pois o tempo, eu já completo o meu tempo agora, mas por enquanto eu exerço minhas atividades abolativas na DAO e vou fora do horário de expediente na ASOF para fazer as reuniões e tocar a administração. A gente, mais uma vez, agradece a sua visita, coronel, mas a gente vai mais além. Nós pretendemos, é claro e evidente, e queremos o seu apoio, de reunir todas as entidades representativas, de trazer os representantes das entidades representativas da Polícia Militar e Bombeiro Militar também do interior, para que a gente possamos reunir, tratar dos assuntos de interesse da corporação, dos assuntos de interesse também dos sócios de cada entidade representativa. E nós queremos saber do senhor também, se o senhor apoia essa medida, que o senhor está, é claro e evidente que eu acredito que a sua vinda também aqui para a gente conversar também tenha sido para esse fim, e vamos colocar em prática essa ideia? Costa, tem aquele velho ditado, né? Se você quer ser um bom, que se junte-se a eles, né? Por isso que eu estou aqui, né? O que é isso? Então, esse cenário que se apresenta hoje com relação a direitos, né? A briga por direito, a busca por, pelo menos, se manter aquilo que se foi conquistado,
ele passa por esse lado político. Não é? E entendemos que só com a união de esforços, esquecendo essas brigas que não levam a nada, é que nós iremos ter uma instituição forte e, consequentemente, iremos manter os nossos direitos e buscar outros direitos que, porventura, possamos conquistar. Então, desde já, aproveitando esse espaço, que eu sei que tem ampla divulgação em todo o Estado, até nível do Brasil, para que os nossos companheiros das demais associações representativas de todo o Estado, que comecem a entender, ou pensar, ou articular. É claro que depois dessa nossa conversa aqui, nós iremos fazer esse chamamento, para que nós possamos participar de forma madura, de forma planejada, de todo o processo. E por que não, já com vistas às próximas eleições? Defendemos que a instituição policial militar, durante muito tempo, ela ficou relegada a terceiro plano, graças a essa postura equivocada nossa, de não termos representantes nessas casas legislativas. Mesmo com todos os esforços dos comandantes, seja lá de quem for, hoje, você sabe melhor do que eu, nada é possível ser feito se não houver a participação de algum representante de entidade nesses locais. Então, defendemos sim, a nossa conversa já foi muito proveitosa, e dizer aos nossos representantes do interior que logo, logo eles estarão sendo chamados a participar desse processo e que tragam ideias, que tragam sugestões, para que a gente possa amadurecer de forma rápida essa nossa posição institucional com relação ao próximo pleito de 2018, assim como outras situações, como é o caso da reforma da Previdência, que tem tirado o sono de muita gente, e outros direitos que nós temos aí, precisamos nos reunir, nos tornarmos fortes, para termos condições de conseguir ganhar esses direitos. E nós sabemos também, coronel, que esse ajuntamento, essas reuniões que nós estamos propondo, e não é só em Rondônia, não, isso está sendo feito no Brasil inteiro, e nós precisamos seguir isso, nós precisamos seguir esse exemplo, nós precisamos também fazer a nossa parte. O Brasil está se reunindo, o Brasil, as polícias militares, bombeiros militares no Brasil estão se reunindo para isso, os militares de um modo geral, para que haja algumas medidas que venham realmente favorecer os policiais e bombeiros militares, os militares de um modo geral, e que não tire os direitos que nós estamos tendo, que o problema é esse, dessa reforma previdencial. O grande problema é a perca que nós estamos tendo. Não estão vendo os policiais que vai para a rua, que dá vida em prol da sociedade, e muitos a gente vê aí do dia a dia, que vai para o trabalho e voltam numa urna. E ninguém vê isso. A gente vê hoje os direitos humanos defendendo os delinquentes, e infelizmente as famílias das vítimas não aparecem direitos humanos, não aparecem indenizações para as famílias das vítimas, não aparece indenização para a família daqueles que foram e que tombaram aí na defesa da sociedade. Então, eu prezo por esse lado, eu acredito que vai dar certo. Nós vamos, sim, convocar os nossos companheiros representantes de categorias da Polícia Militar no Estado e aqui na capital, para que a gente possa se juntar mais, para que a gente possa se reunir e cada um trazer suas ideias já formadas, para que a gente possa realmente tomar um rumo e fazer a diferença, que esse é o nosso papel, é o nosso objetivo. É preciso uma análise de cenário. Infelizmente, nós estamos vendo que agora é que as instituições estão acordando para essa necessidade, mas sempre digo que nunca é tarde, né? Os outros estados já estão, tem alguns que estão um pouco à frente da gente, mas a maioria está começando esse trabalho que nós vamos começar aqui, então nós vamos ser pioneiros aqui no estado, e nada melhor do que poder contar com a instituição do Quilate e da Aspometron, até mesmo para que possa dar esse suporte de confiabilidade, para que a gente possa chegar a todos os militares, né? Porque a ideia é que venhamos esquecer essa situação de praça e oficial, porque os nossos direitos estão sendo atacados na raiz, tanto interfere na minha condição enquanto oficial, como na condição enquanto do praça, e
a associação ela tem uma responsabilidade muito grande. É entender que ela foi criada com o objetivo de brigar pelos interesses da categoria e não por interesses pessoais. Então, precisamos fazer com que haja realmente essa mobilização. Esperamos que todos façam adesão a isso e que, num futuro não muito distante, nós tenhamos aqui muitos motivos para comemorar, porque acreditamos que só com a união isso é possível. Agora, é interessante, Costa, que esse slogan é usado por muita gente, né? Os unidos são mais fortes, precisamos nos unir. Sempre usa isso, mas na hora de partir para a ação, né? É difícil. Poucos, nem todos, a poucos, minoria que realmente se juntam. Poucos sobram para isso. Então, acreditamos que será possível fazer a diferença e que esse discurso será um pouquinho esquecido e iremos para a prática. Sempre pautei a minha vida na ação, não gosto muito de discurso, gosto de agir. Acredito que o mundo só move devido à ação que você faz, não são por discursos que o mundo é movido por ações. Se você acorda de manhã, você pode até planejar o que você vai fazer, mas se você não der o primeiro passo, nada que você planejou será possível fazer. Então, conclamo a todos, vamos entrar nessa luta, vamos entrar nessa briga, agora, com o interesse de quê? De todos, esquecendo essas coisas de praça oficial e pensando na instituição, porque se não fizermos isso, você sabe melhor do que eu, seremos atingidos em cheios, e aí no futuro vamos estar nos lamentando mais uma vez por não termos nos unidos, e obrigado por aquilo que importa, a instituição. Pois bem, conversamos com o Tenente Coronel Lisboa, presidente da ASOF, e para nós é motivo de satisfação, mais uma vez, Coronel, recebê-lo aqui na nossa entidade, recebê-lo também no nosso programa, que está aberto aí as portas para qualquer momento que o senhor queira esclarecer alguma coisa da associação com respeito à sua entidade, ou com respeito ao ajuntamento de todas essas entidades. Nós estamos à disposição e nós queremos, nesse momento, deixar o microfone desse programa à sua disposição para suas considerações finais. Na verdade, eu queria deixar um recado a todos que nesse momento estão nos assistindo. Senhores policiais militares, o que nós estamos tratando aqui é uma mudança de atitude por parte de cada um, né? Vamos esquecer as nossas diferenças e vamos buscar objetivos comuns. Precisamos de debates, precisamos de ideias. Não vamos ter a pretensão de sermos unanimidade, mas é preciso que haja essa discussão, esse amadurecimento, porque se fizermos uma pesquisa histórica, vamos ver que quem cresceu, cresceu dessa forma. Então, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo agora, que tem uma ideia, vamos colocar em prática. Precisamos nos unir e o primeiro passo está sendo dado. Que nós estamos aqui, passamos um bom tempo aqui conversando, debatendo. Vamos convidar todos, esperamos que todos façam adesão a essa ideia e volto a repetir, que no futuro não muito distante possamos estar aqui de novo comemorando os frutos desse trabalho que damos início ao contar dessa data. Muito obrigado. Aí, conversamos com o Tenente Coronel Lisboa, que para nós é motivo de satisfação, né? Mais uma vez estarmos aqui no nosso programa. E, Coronel, muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando, continue fazendo do senhor essa pessoa maravilhosa que o senhor é, porque não é a primeira vez que a gente conversa com o senhor, não é a primeira vez que o senhor participa do nosso programa. O programa não está à sua disposição e obrigado pelas palavras maravilhosas que o senhor transmitiu. Obrigado. Pois bem, dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos falar um pouco também da transposição. PEC de transposição, matéria de transposição. Nós tivemos, em 2005, passamos para a mão da então senadora Fátima Creide, uma matéria que lá no Senado denominou-se matéria PEC 87. A PEC 87 foi trabalhado, foi aprovado no Congresso Nacional. Todos nós, todos os sindicalistas, todos os representantes sindicais, a sociedade rondoniense de um modo geral, todas imbuídas nesta luta.
se aprovou a PEC 87 no Congresso Nacional. Essa PEC foi para a Câmara Federal. E lá na Câmara Federal, de 2005 até 2009, ficou essa PEC rodando ali, e graças a Deus em 2009, com a força total dos representantes sindicais do Estado de Rondônia, com apoio do governo do Estado, com apoio da Assembleia Legislativa, que nós conduzimos ali 630 servidores para Brasília para acompanhar a luta pela transposição. Essa mesma luta que houve naquela época, que eu acredito que deve se iniciar, e nós aprovamos a PEC 483, veio da 87, criou-se na Câmara 483, e que lá na Câmara votou-se e se criou a PEC, passou-se a ser emenda 60. A emenda 60 que teve suas leis de regulamentação, e que com isso tudo se regulamentou a PEC, a emenda 60, para transpor todos os servidores até 15 de março de 87. Que infelizmente até agora nada disso aconteceu. Com toda essa luta da bancada de Rondônia, com essa coisa toda, mas não haveria interesse do governo, e nunca houve, e se passou aí um grupo de servidores para o quadro da União. Nós temos aí em torno de 5 mil e poucos servidores que foram transpostos para o quadro da União. E aí nós trabalhamos paralelamente. Se nós dependêssemos daquela emenda 60, nós tínhamos um policial apenas transposto. Mas nós conseguimos transpor aí hoje em torno de 1.200 policiais para o quadro da União. E isso fez uma grande diferença. Nós fizemos uma grande diferença. Em 2002, nós transpomos 630 policiais para o quadro da União. Em 2013 e 2014, nós conseguimos transpor em torno de mais 1.200, que isso deu uma economia ao Estado tremenda. O Estado hoje tem uma economia hoje, mês, de mais de 11 milhões, 12 milhões de reais. Isso é real, isto é real. Mas a nossa sede e o nosso sonho é que o Estado ganhe muito mais com isso. Nós temos aí em torno de 1.700 policiais ainda no Estado de Rondônia para ser transposto para o quadro da União, até 31 de dezembro de 91. Além dos policiais, nós temos aí centenas e centenas de servidores públicos até 31 de dezembro de 91, aqueles que incluíram no Estado até 31 de dezembro de 91, que esses também serão contemplados com a transposição até 31 de dezembro de 91. E o que é que tem hoje para transpor esse pessoal? Nós temos um processo judicial, eu na qualidade de representante da minha entidade, nós temos um processo que transpõe aí em torno de 520 policiais militares para o quadro da União. Além disso, existe uma PEC denominada PEC 007. A PEC 007 é uma PEC de lavra do senador Marco Rogério, e essa PEC ela está também no Congresso Nacional para ser votada. O que é que precisa? Precisa que os servidores de Rondônia pressione também a nossa bancada para que isso venha acontecer. Além dos servidores, nós temos os sindicatos, que a gente acampe novamente aquela luta que os sindicatos acamparam na época, em 2004, 2005, enfim, até final de 2009, quando se aprovou a PEC 483. Então nós precisamos sim, precisamos correr atrás para que essa PEC ela venha à tona realmente e que seja aprovada no Congresso Nacional. Essa PEC precisa ser aprovada, nós precisamos dar esse direito para todos esses nossos colegas. Todo o sindicato tem sua galera de servidores públicos que serão amparados nessa PEC 007. É uma pena
que devido a essa pandemia, o Congresso não tem nenhuma abertura. Você não pode entrar no Congresso só pode entrar quem for servidor público, e a gente torce que esse decreto governamental de pandemia pare isso aí, que todo mundo se cuide, que todo mundo fique bem e que a gente volte a visitar novamente o Congresso Nacional, que todo sindicalista volte a visitar novamente o Congresso Nacional, que o Congresso Nacional esteja com suas portas abertas para receber não só a bancada de Rondônia, mas todas as bancadas dos estados da federação, para que a gente possa, sim, dar um passe à frente aí com essa PEC 007. A gente tem a esperança que dê certo e que todos os nossos servidores até 31 de dezembro de 91 sejam contemplados. A gente espera isso, até porque nós temos também vários policiais militares que não são contemplados nesse processo que nós temos de transposição, e esses colegas também serão contemplados nessa PEC 007. Pois bem, dando continuidade aos nossos programas, eu quero aqui mandar um recado a todos os nossos representantes no interior. Eu quero dizer para os nossos representantes que nós estamos preparando todas as portarias de nomeação dos nossos representantes no interior. Nas cidades onde nós temos representantes, nós temos os representantes e o representante adjunto. Por quê? Porque se aquele representante ele tiver impossibilitado de atender a associação em algum chamado, algum trabalho, coisa parecida, e aí aquele representante adjunto, ele é responsável pelo trabalho do representante legal. Então, nós estamos encaminhando para cada cidade onde nós temos nossos representantes, as portarias de nomeação desses representantes, ok? Eu quero mais uma vez dizer para todos que para nós é motivo de satisfação, mais uma vez estar conversando com todos os nossos colegas, com nossos associados, com nossos telespectadores, e dizer da satisfação que nós temos em entrar na tua residência, poder conversar com você e dizer que Deus esteja sempre presente na tua vida, na vida da tua família, na nossa vida, e que Deus não nos abandone. Né? A gente tem que estar sempre pego na mão de Deus, e principalmente no momento que nós estamos. Né? Esse momento triste, dessa pandemia, dessa coisa toda, que Deus tem tido misericórdia de muitos, né? E muitos têm ali sido internados, até entubado e até morrido. Eu digo que hoje, de 10 que é entubado, 1 vive. Né? De 10 que é entubado, 1 vive. E por isso eu não aceitei ir para o hospital, não aceitei ser entubado. Falei para a minha família que preferia morrer em casa do que morrer em hospital. E graças a Deus, com medicamentos que eu tomei, medicamentos que foi orientado desde o início pelo presidente da República, medicamentos que eu fui orientado a tomar, tomei, mais um medicamento feito em casa, graças a Deus eu fiquei bem. O meu infectologista, eu não recordo o nome do doutor no momento, mas eu dou graças a Deus que eu tive com praticamente 50% do pulmão afetado, e o remédio que ele me passou e que eu continuei tomando, graças a Deus me botou de pé e me tirou daquela maldita doença que passei e que muitos de nós passamos. Eu quero, nesse momento, chegar ao final de mais um programa Aspamentron em Foco e dizer que na próxima semana nós estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Até lá, um beijo no coração de todos e que Deus permaneça presente na sua vida e na vida de cada um dos nossos telespectadores. Obrigado.